primeira de muitas. Agradeço a quem está nos acompanhando aí pela internet também, que Deus te abençoe e faça contigo nessa noite. Para não nos delongarmos muito, eu quero que você abra a tua Bíblia aí, na carta do apóstolo Paulo, Rabino Shaul, na carta dele aos Efésios, capítulo 6, existe uma passagem muito utilizada, principalmente nas reuniões de oração. Nós, particularmente, nas nossas reuniões de oração, nós buscamos fazer uso dessa palavra, né? Nós abrimos as nossas reuniões de oração sempre fazendo uso daquela passagem em Efésios 6, capítulo 10, versículo 10 até o versículo 18, onde fala da armadura de Deus. Então é uma passagem muito conhecida, muito apregoada, muito ensinada, muito discutida. Mas nessa noite Deus me direcionou a utilizar um único versículo dessa passagem, que é o versículo 16. Eu quero que você abra aí em Efésios capítulo 6, verso 16. E diz assim a palavra do Senhor: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Amém? Eu acho que talvez todos nós já lemos, talvez já tenhamos ouvido pregações a esse respeito, já ouvimos algo, já fizemos estudo aqui na igreja mesmo a respeito dessa passagem, mas eu acho assim interessante a maneira com a qual Deus fala conosco, principalmente nós pregadores. Nós temos a responsabilidade de trazer a mensagem do Senhor para a igreja. Deus fala de uma forma muito peculiar, né? Às vezes Ele fala direcionando especificamente uma palavra, às vezes Ele nos inspira em algo que acontece. Eu lembro uma vez que o pastor Rubinho, que hoje está morando na França, ele trouxe uma palavra para nós aqui, a partir de uma placa de vende-se que ele viu na rua. Ele viu uma placa de vende-se e aquela placa falou com ele tremendamente. Ele trouxe uma pregação aqui sobre aquela placa. E eu lembro que a Audrey, foi acho que a primeira vez que ela veio na igreja, e ela ouviu aquela palavra falou fortemente com ela. E ela teve uma transformação na vida dela, em virtude daquela palavra que o pastor Rubinho trouxe, a partir de uma placa de venda. Curioso, né? Era fantástico. E o que me levou a trazer essa palavra hoje aqui foi também algo curioso, que já eu quero comentar com os irmãos. Primeiro eu quero chamar a atenção para o fato de que setas inflamadas, ou nós podemos entender flechas incandescentes, porque essa palavra ela tá se referindo àqueles ataques, aquelas guerras, na época que não existia a pólvora, né? Que se usava arco e flecha, se usava espada, se usava lança, e os atiradores de flecha, eles incandesciam, eles ateavam fogo na ponta da flecha, eles se transformavam a flecha numa espécie de tocha. E aí ele atirava aquela flecha, e aquela flecha ia e atingia um determinado lugar, e ela acertava especificamente um ponto, porque a seta é um instrumento, é uma ferramenta, uma arma de precisão. Então ela ia acertar um determinado ponto, mas por ser inflamada, por ser incandescente, ela fazia com que aquele fogo já se alastrasse, já se espalhasse. Por exemplo, se fosse um telhado, uma construção de uma casa, se usava muito palha para fazer telhados naquela época. Então você imagine ali aquela seta inflamada, imediatamente ela já causaria um
um transtorno, ela causaria um estrago gigantesco ali naquele lugar, a partir de um único ponto. Essa semana, irmãos, eu bati o carro. Eu estava indo trabalhar e estava numa pista de 3 faixas, e eu estava na faixa da direita, e eu percebi que o sinal amarelou e havia um único carro na minha frente, e eu resolvi passar para a faixa do meio, e ao invés de parar atrás daquele carro que estava ali na minha frente, parar ao lado dele. Então, qual foi o procedimento, né? Eu olhei no retrovisor para ver se eu não ia atrapalhar quem estava vindo atrás. Nada, não havia ninguém na minha frente na faixa da direita, na faixa da esquerda. Não havia ninguém. Então eu ia mudar para essa faixa e parar no sinaleiro. Olhei para ver se não ia atrapalhar ninguém, não ia atrapalhar ninguém, mudei de faixa. Quando eu olhei para frente, um jovem que vinha de moto me passar para a faixa do meio. Só que ele, normalmente se espera que o motoqueiro, né, avance aquele sinal amarelo. Mas ele mudou de faixa e ele parou. Então, no momento que eu olhei no retrovisor, mudei de faixa, que eu olhei para frente, aquele moço estava parado na minha frente. E eu, bati na traseira dele. Só que como eu já estava, a minha mente já tinha programado de parar o carro ali, eu já estava com o pé no freio. E a batida foi ínfima. Ele não chegou a nem cair da moto. Ele não chegou a se machucar. O dano material ali foi insignificante. Não preciso dizer que no mesmo dia eu resolvi aquela situação ali e tal. Mas o que me chamou a atenção, irmãos? O que me chamou a atenção foi a fúria com a qual aquele moço reagiu. Eu, sentado ali atrás do volante do carro, eu acho que quando ele olhou para trás, viu aquele senhor de barba branca, um óculos redondinho, né? Ele falou: vou pôr um terror aí nesse carinha, né? E ele largou a moto ali, irmãos, e começou a gesticular e fazer gestos ali para mim, e xingar, verbalizar e bradar. As pessoas que estavam paradas ali, foram parando do lado ali, naquela situação ali, ficaram assustadas, certo? Pensaram assim: agora vai ter uma briga, né? Vai ter uma situação aí que vai ser digna de filmar, né? A gente viu sentado no carro. Não viu sentado no carro, exatamente. Sabe, irmãos, é assim que funciona o ataque de mente. É assim que funciona a seta. Aquilo foi um ataque em áreas da minha mente. Foi um ataque muito claro a áreas da minha mente. Eu acredito que se eu não fosse um camarada forte, eu estava de camiseta na hora, e eu saí do carro assim, eu acho que aquele moço me olhou, eu percebi que ele me olhou assim, de cima e embaixo. Ele deve ter pensado assim: eu não vou conseguir bater nesse velho. Vai complicar a situação para o meu lado. E eu desci do carro e falei para ele: você se machucou? Não, eu me machuquei e tal, nervoso ali. Eu falei: então, meu filho, fique tranquilo, fique bem, danos materiais são menos. Qualquer coisa que tenha estragado, que minha moto é nova, faz 3 meses que eu peguei a moto. Eu falei: filho, qualquer peça que tenha estragado na tua moto, eu vou comprar uma peça nova, vou colocar uma peça nova na tua moto. Você não vai sair de maneira nenhuma no prejuízo comigo. Você calme. Não tem necessidade de você estar fazendo essa cena, você está criando essa situação. Não, porque eu também dirijo o carro e presto atenção. Eu falei: meu filho, eu tenho de carteira de motorista mais tempo do que você tem de vida. Acidentes acontecem, são frações de segundos. Eu olhei no retrovisor para mudar de faixa, quando eu olhei para frente, você materializou-se ali na frente. Acontece, pode acontecer com qualquer um.
Eu sou um profissional na área trabalhei no Detran fazendo exame prático de direção durante 10 anos. Trabalho atrás do volante, hoje em dia tenho meu trabalho secular, é basicamente atrás do volante. E aí você veja que, enquanto motorista, eu procuro, embora seja motociclista, também uma das coisas que eu fiquei afirmando, eu falei, poxa, eu também sou motociclista, eu também tenho moto, dirijo moto há décadas. Mas enquanto motorista, minha esposa anda comigo, testemunha disso, ela até fala, poxa, eu não tenho a paciência que você tem. Eu procuro ser gentil, eu procuro ser atencioso, eu procuro dar lugar, principalmente com motoqueiros, com motociclistas. Eu vejo que está vindo ali, eu abro espaço, eu abro o corredor. Se eu estou parado assim, eu sempre procuro guardar uma distância do carro da frente, eu vejo que está vindo um motociclista ali, eu viro o volante, eu dou espaço para que passe. Quer dizer, eu tenho todo um respeito, todo um cuidado, né? Principalmente com as pessoas mais velhas. Eu tenho muita cautela no tratar, no falar, no conversar com uma pessoa mais velha. Tenho minha mãe aqui presente, que sabe do que eu estou falando, que foi ela que me deu essa educação. Então, diante daquela situação, eu entendi assim que eu não merecia passar por aquilo, sabe? Porque aquele moço ele foi bastante agressivo nas suas palavras. Como eu falei, eu acho que se eu não fosse um camarada forte, se a minha aparência não fosse um pouquinho intimidadora, eu acho que eu tinha apanhado ali naquela rua, sabe? E entendi, irmãos, que aquilo foi um ataque à minha mente. Primeiro, porque hoje eu sou um cara maduro, mais comedido, né? E aquilo me afrontou. A maneira dele falar comigo, aquilo me afrontou. Me senti desrespeitado, inclusive, como alguém mais velho. Era um garoto. Né? Segundo, porque quando eu era mais jovem, eu era muito impulsivo e agressivo. Durante muitos anos da minha vida, pratiquei artes marciais, sempre fui adepto ao esporte e até comecei a praticar luta, até meio para canalizar a agressividade e tal. E aquela atitude dele me provocou. Em terceiro, pelo fato, como eu já falei, de ser um profissional, até na área do volante, eu fui tratado ali como uma pessoa inexperiente qualquer, sabe? Como se fosse alguém que novato mesmo. Ele me tratou assim como se ele fosse um cara experiente e eu, cometi um erro crasso ali e tal. E aquilo mexeu com o meu orgulho. Confesso a vocês. Eu digo para vocês que se eu desse vazão ao turbilhão de sentimentos, pensamentos, de emoções que me ocorreu naquele momento ali, aquele dano físico que não aconteceu no acidente teria acontecido em virtude da atitude daquele moço. Talvez fosse dentro do carro alguém mais efusivo, mais impulsivo, talvez até que andasse armado, talvez ali tivesse acontecido aquelas tragédias que a gente vê acontecendo no trânsito. E é assim que isso funciona. É assim que a seta inflamada funciona. É um pequeno evento que gera um efeito catastrófico. Né? Pequenas ocorrências com grandes estragos. Isso é a seta inflamada. E se você imaginar uma ponta de seta, uma ponta de flecha, é um nada, né? Agora, a seta estando inflamada, ela cai ali e ao redor ela faz. Então foi um pequeno acidente, uma coisa insignificante, no
No mesmo dia, eu liguei para o mecânico que mexe na minha moto, pedi para que ele chegasse até ali, que ele fizesse ali uma avaliação do dano que tinha ocorrido na moto do moço. Já deu o endereço para ele para levar a moto lá. E no mesmo dia eu fui na concessionária da marca que era da moto dele e comprei ali basicamente o paralama traseiro da moto. E aí comprei, paguei, acertei e tal. Eu falei, agora você vai na oficina e vai trocar a peça, pronto, está resolvido. Aí quando o mecânico chegou, ele já chegou, me abraçou, me deu um beijo, falou, pastor, tudo bem? O que aconteceu? E eu desconfio que aquele moço inclusive era crente, porque quando ele viu que o rapaz me chamou de pastor, ele ficou muito constrangido. Ele já tinha se acalmado, a situação ficou mais diferente ainda. Sei que no final ele me agradeceu, ele pediu desculpas pela maneira com a qual ele agiu. Quando ele foi na oficina e trocou o que tinha que trocar, ele fotografou, me mandou foto da moto por WhatsApp, mostrando que ele estava satisfeito. Aí eu falei para ele que nós temos aqui todo último domingo do mês o Café com Moto. Falei que ele era meu convidado, que nós temos um motoclube chamado Filhos do Calvário, que promove esse evento todo mês, e que eu me sentiria muito honrado se ele viesse. Aí mandei para ele links de pregações bíblicas e escrevi embaixo assim, amigos por acidente, né? E ele mandou aquela mãozinha assim, falou, claro, amém. Então eu quero que você entenda por que esse evento ele me conduziu a trazer essa palavra. Vocês entendem bem, né, Rafa, do que eu estou falando, né? Entendem bem. Acredito sim que para você essa palavra tenha uma conotação especial. Rafa, confessadamente, um problema na vida dele é esse incômodo do comportamento, né, no trânsito, dos motoristas no trânsito. E eu sei que é uma coisa com a qual ele luta no seu dia a dia, na sua vida pessoal. Então eu sei que para ele isso tem uma conotação, e talvez ainda alguém que esteja me assistindo aí pela internet também saiba muito bem do que eu estou falando. Pequenas ocorrências, grandes estragos. Eu quero perguntar para você, assim como eu citei para você aqui, pelo menos 3 áreas da minha vida que eu sentia a seta atingir. Quais são as áreas da tua vida hoje que estão suscetíveis, que estão desprovidas de uma proteção? Porque nós estamos falando aqui de setas inflamadas, mas nós estamos falando de escudo da fé, com a qual nós apagamos as setas inflamadas. Então eu estou confessando aqui algumas áreas da minha vida, onde eu fui provado nesse evento, nessa situação. Mas eu quero que você se pergunte, quais as áreas da tua vida hoje, que se acontecesse uma seta inflamada, você seria talvez afetado. São inúmeras, irmãos. Às vezes a tua área emocional, a tua área sexual, a tua área familiar, né? Às vezes, sabe até o que pode ser? Em igreja é muito comum acontecer, e a nossa não é diferente. Panelinhas. As pessoas, por encontrarem mais afinidade com esse ou com aquele, elas têm uma tendência natural. Isso é natural, irmãos. As pessoas não fazem isso por maldade. Elas fazem por natureza. Elas se juntam em panelinhas. Aí às vezes chega alguém de fora e não consegue se entrosar, não se sente acolhido. Nós temos aqui visitantes hoje. Às vezes a pessoa vem e visita,
afeto, um gesto de acolhimento, faz com que aquela pessoa se sinta tão bem que ela comece a frequentar a igreja, ela se torne membro da igreja, aquela igreja acaba tornando a vida dela de uma forma melhor. Mas a igreja não são as paredes, a igreja não é o pastor, a igreja somos cada um de nós, a igreja é o povo, a igreja são as pessoas. Paulo fala que cada um de nós é membro individual do mesmo corpo. Nós somos membros. E quando o teu corpo tem alguma coisa que esteja errado, se machucou lá o pé, a coluna se verga, os joelhos se dobram, os braços se estendem, os olhos fixam, as mãos se movimentam para fazer o curativo naquele pé. Quer dizer, o corpo todo se movimenta em direção a um membro. Mas muitas vezes vem uma pessoa para dentro da igreja e o corpo não se move em direção a ela. E a pessoa não se sente acolhida, a pessoa não se sente amada, a pessoa não se sente tratada, não se sente recebida. Ela se sente mal e aquilo, ou melhor, a ausência de atitude é uma seta inflamada que alcança o coração daquela pessoa e que incendeia e que ela se sente desprezada e ela sai da igreja pior do que quando ela entrou. Você percebe as variações de setas inflamadas que nós podemos encontrar no nosso dia a dia? Você consegue entender isso? Quando você traz uma palavra como essa para a tua prática de vida, quando você faz uma aplicação pessoal da palavra na tua vida, seja qual for essa área, você pode ter certeza que é ali que as setas vão se instalar. É ali que as setas vão ser. Agora eu quero dar uma olhada com vocês aqui a questão do escudo da fé que apaga as setas inflamadas. O que exatamente isso quer dizer? Será que eu não teria que ter uma outra ferramenta? O que será que Paulo disse aqui? Que eu apago as setas inflamadas com o escudo da fé? É interessante, irmãos, é curioso e importante nós entendermos o que isso quer dizer. E como a nossa visão é uma visão de restauração, quer dizer, uma visão que nos traz, eu até estava comentando com a Ali antes de começar o culto, que nós temos essa pegada de entender no judaísmo coisas que muitas vezes no cristianismo se perdem, por falta de entendimento, de minúcias, de entendimento da cultura, ponto de vista de quem escreveu. Porque eu não canso de dizer, a Bíblia é um livro judaico, escrito por judeus, para judeus, em língua de judeu, falando do Deus judeu, Deus de Israel. Então, se você não se dá ao trabalho de colocar a lente judaica, você deixa de entender muita coisa. Quando Jerônimo, ele transliterou, quando ele fez a tradução do grego para o latim das Escrituras, ele fez um comentário a respeito do Antigo Testamento. Ele falou: olha, eu só entenderia o Antigo Testamento plenamente se eu andasse pelo menos uns 20 anos com o rabino judeu. Ou seja, para você entender a plenitude, você tem que ter um olhar judaico para te ajudar. Você não precisa virar judeu. Nós não instigamos ninguém aqui a virar judeu. Nós somos gentios, somos pessoas que foram alcançadas pela graça do Senhor. Mas Paulo fala nessa mesma carta aos Efésios, no capítulo 2, que antes nós estávamos afastados da comunidade de Israel, e em consequência desse afastamento, nós estávamos sem Deus no mundo e alheios às alianças da promessa. Mas que na sua morte Jesus quebrou a separação, a barreira, a parede que havia de separação entre os dois povos, aproximando nós, gentios, dos judeus, fazendo dos dois povos um único corpo.
E aí em Atos 3, 21, fala que é necessário que Jesus seja retido no céu até que aconteça a restauração. Restauração é nós passarmos a olharmos para os judeus como quem tem o que nos ensinar, sim. Não olharmos com sentimento antissemita, não olharmos com sentimento de desdém, de segregação, não. Olharmos com sentimento de agregarmos ao nosso convívio, a entendermos e aprendermos com ele para entendermos melhor. Isso é restauração. E sabe, irmãos, eles representam a antiga aliança. Nós nos dizemos os crentes da nova aliança. Porém, a nova aliança, Jeremias fala lá em capítulo 31, a partir do verso 31 em diante, ele fala que Deus faria uma nova aliança. É a primeira vez que se ouve o termo nova aliança, com a casa de Israel, com a casa de Judá, que seria diferente da aliança que ele fez com os seus pais, que quebraram a aliança, mas seria uma aliança que ele faria colocando as suas leis no coração íntimo dos seus. E ele está dizendo que essa nova aliança seria feita, isso está bem claro, né? Com a casa de Israel, com a casa de Judá. Quando Jesus na Santa Ceia, ele fala assim, esta cálice é a nova aliança no meu sangue. Só tinha judeus sentados na mesa. Jesus estava reafirmando que a nova aliança era com os judeus. Mas Paulo fala nesse mesmo capítulo que nós, a partir do momento que somos aproximados de Israel, nós nos tornamos co-herdeiros em Cristo. Co-herdeiros, herdando juntos. Nós não substituímos. Teologia, eu não canso de falar isso aqui. Teologia da substituição é uma fraude diabólica. É uma farsa. É algo que o diabo instalou dentro da igreja para que nós nos achemos. Para que nós achemos que não precisamos dos judeus, que não temos nada a ver com eles, que eles foram rejeitados por Deus, e isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia. Em Romanos capítulo 10, Paulo fala claramente, Deus por acaso rejeitou os judeus? E ele mesmo responde, porque é uma pergunta retórica, de maneira nenhuma, ele diz. Isso no verso 1, capítulo 10, no verso 11 ele ainda repete assim, por acaso eles caíram para ficarem caídos, ficarem prostrados? E ele responde novamente, de maneira nenhuma. Antes eles foram endurecidos para que vocês fossem eleitos para causar ciúme neles. Quer dizer, nós temos uma função que é causar ciúme nos judeus. E como que se causa ciúme no judeu? Cumprindo a Torá. Não, mas Cristo pagou o preço. Mas Cristo falou o seguinte em Mateus 5,17: eu não vim aqui rogar a lei dos profetas, eu vim para cumprir. Ele ainda fala assim que aquele que quer ser seu discípulo, pegue a sua cruz e o siga, porque se o seguir sem carregar a cruz não é digno dele. Quer dizer, existe sim um preço, um comportamento, uma questão de atitude. As setas, quando você está ostentando, voltando para as setas, voltando para Efésios 6,16, as setas, quando você ostenta o escudo da fé, as setas elas vêm do mesmo jeito, pastor Beto. Eu estava carregando o escudo da fé, mas eu fui atingido pelas setas. Quando a partir do momento que eu desci daquele carro, e antes até de eu descer daquele carro, no momento que eu bati naquela moto, as setas começaram a chover sobre mim. Eu me senti afetado, eu me senti afrontado, me senti ofendido, me senti desafiado. Porque eu vou dizer para vocês, irmãos, eu não vou mentir aqui que não deu vontade de acalmar o rapaz. Não usando palavras. Né? Dá vontade, eu estou amando. Só que Deus me deu todo o equipamento necessário. Eu tive uma calma, uma tranquilidade, uma paz que transcende o entendimento. E eu olhei para aquele moço, eu só sentia amor por ele. E eu fui acalmando ele, chegou no final e ele já estava quase beijando. Ficou bacana, acabou ficando bacana. Eu achei uma graça ele depois mandando
WhatsApp para mim, sabe? Tipo, ó, tá certo, deu certo, você fez o que você falou que ia fazer, porque o crente é assim, ele fala e ele tem que fazer. Né? Então as setas, elas vêm da mesma forma e acertam o escudo, mas ele não permite que o fogo se alastre. É disso que Paulo está falando, que com o escudo da fé você apaga as setas inflamadas do maligno. Então as setas vêm, mas o escudo ele não permite que a seta se alastre. Vamos entender isso aqui, porque é a fé que faz com que as chamas se extinguam antes de causarem estrago. Como assim, pastor? Eu não consegui entender. Como que a fé faz com que o fogo se apague antes de se alastrar? Não entendi. Eu já entendi seta inflamada, eu já entendi que ela cai no escudo, mas como que ela não se alastra por causa da fé? Vamos dar uma olhadinha. Eu estava falando aqui, é impossível você entender a Bíblia sem você conhecer o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. As duas coisas estão intrinsecamente ligadas uma com a outra. Então não tem como nós pregarmos restauração, né, João? Se nós não linkarmos a Antiga Aliança com Nova Aliança, para mostrar que as duas estão falando a mesma coisa. O Antigo Testamento, ele, o tempo todo, ele está apontando para o cumprimento de uma promessa de Deus, que é enviar um Mashiach, enviar um Messias para o seu povo. O Antigo Testamento ele está entulhado dessa informação, ele se preocupa com essa informação. O Novo Testamento, por sua vez, ele se preocupa em mostrar que o cumprimento dessa promessa se estabelece na pessoa de Yeshua, de Jesus. Então vamos dar uma olhadinha, vamos entender seta inflamada, olhando para o profeta messiânico, tal de Isaías. Amém? Eu quero que, se você puder aí, se tiver condições, rapidamente, abrir a tua Bíblia no capítulo 50 do livro de Isaías, ali no verso 10. Isaías 50, 10. Olha só o que ele diz aqui. Eu estou linkando aqui para você se ligar. Eu estou linkando Efésios 6,16, Novo Testamento, carta de Paulo, com Isaías capítulo 50, Antigo Testamento. Quem dentre vós teme a Yahweh? Pastor, quem é esse cara? Yahweh é a pronúncia correta do tetragrama, que é traduzido para nós como Jeová, como Javé, como Yahvé, como, né, tantas, mas a pronúncia correta é Yahweh. Quem dentre vós teme a Yahweh? Quem dentre vós teme a Deus? E ouve a voz do seu servo. É isso que está escrito aí na Bíblia de vocês? Quem entre vocês teme a Deus e ouve a voz do seu servo? Aí eu vou abrir um parênteses aqui para perguntar para vocês: quem é o servo do Senhor a quem o profeta se refere? Porque, irmãos, não adianta ficar apontando para você aqui coisas, conduzindo você numa linha de pensamento. Eu digo isso para os meus alunos aqui da escola de líderes, né? Eu tenho alguns presentes aqui. Eu não tenho a menor pretensão de instalar na cabeça de vocês absolutamente nenhuma ideia pré-fabricada. Eu não quero que você diga, não, a coisa é assim porque o pastor disse que é assim. Eu acho que isso é um atestado. Me desculpem aí, irmãos, aqueles que não me conhecem, talvez estejam me ouvindo pela primeira vez falar, mas existe muito crente rotulado de burro, de idiota, de idiotizado pela religião, como Marx falava que a religião é o ópio do povo, né? Então, para muitas pessoas, principalmente quanto mais intelectualizadas elas são, mais elas olham para o crente, para a pessoa que crê na pessoa de Deus, que tem uma religião, eles olham para aquela pessoa como uma pessoa idiotizada, uma pessoa ignorante. Às vezes faz uma pergunta para um crente: mas por que não pode? Ah, porque o pastor falou. Não, quem é o pastor, irmãos? O que o pastor tem melhor do que quem quer que seja? O pastor é homem, o pastor comete erros, o pastor tem falhas, o pastor tem suas frustrações,
Enfim, nós temos que olhar para a palavra. Qualquer pastor que for falar qualquer coisa, que for apregoar qualquer coisa, que for ensinar qualquer coisa, ele tem que estar pautado na palavra. Ele tem que mostrar para as pessoas de onde que ele está tirando aquilo que ele está falando. Ontem o Paulo me fez uma pergunta e nós fomos na Bíblia. Não foi, Paulo? Me perguntou lá, pastor, os dinossauros, como é que explica se a Bíblia não fala? E eu fui lá, fomos lá no último versículo do Evangelho de João, daí fomos no primeiro capítulo do Evangelho de João, aí fomos no primeiro capítulo de Gênesis e explicamos na Bíblia. Não foi, Paulo? E eu acredito que o Paulo seja satisfeito com a resposta. Tem que ser na Bíblia, irmãos. Qualquer dúvida ela é respondida na Bíblia, porque a palavra de Deus não é a minha opinião, não é a tua opinião, porque a minha opinião não é melhor do que a opinião de ninguém. Agora a Bíblia, se nós acreditarmos nela, ela expressa a opinião de Deus. Aí não tem que discutir. Se o parâmetro de discussão entre nós estiver pautado na Bíblia, não importa o que eu penso, o que você pense, nós vamos olhar para o que Deus pensa. E quando nós entendemos o que Deus pensa, acabou a discussão. É simples assim. Amém? Quem é o servo do Senhor a quem o profeta se refere? O próprio Isaías. Nós estamos olhando aqui no capítulo 50. Vamos dar um pulinho para o capítulo 53. E eu vou fazer uma leitura longa com você aqui agora. Porque a resposta dessa questão de quem é o servo, quem dá ouvidos à voz do servo do Senhor, quem é o servo, nós vamos entender agora. Capítulo 53 de Isaías. A partir do verso 1, olha só. Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahweh? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Opa, está falando aqui de um cara simples, talvez até feio, que não tinha absolutamente nada de atraente. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Poxa, me parece que esse cara que está descrevendo aqui é um cara totalmente qualquer, né? Um cara que a gente passa pela rua e no entanto, verso 4, as suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava no seu ser. Uau! Quer dizer, apesar de nós não olharmos para ele com importância, ele estava carregando as nossas dores. Sobre o seu corpo, ele levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Irmãos, eu quero chamar a tua atenção para o fato de que isso aqui que o profeta está falando é mais de 700 anos antes de Jesus. Por isso que esse cara é conhecido como profeta messiânico, porque ele pregou melhor do que ninguém a respeito do Messias que viria. Vamos continuar aqui. Pela mão de Deus, ele foi ferido e torturado, mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele todo, e mediante as suas feridas nós fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahweh fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado,
Contudo, ele não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nem uma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes, por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Você está entendendo isso? Deram-lhe uma sepultura com o ímpio, e ficou com o rico na sua morte. Agora vamos começar a contar para Yeshua, né? Vamos começar a contar para Jesus. Foi transpassado, foi acusado, foi julgado sob um julgamento tirânico. Quando tiraram ele da cruz, morto, aos 33 anos, um menino de 33 anos, foi tirado da cruz e foi posto numa sepultura que foi emprestada por um cara chamado José de Arimateia, que era um rico, para que isso aqui se cumprisse na pessoa de Jesus. Por isso que todo o Novo Testamento, principalmente Mateus, que inclusive é escrito em hebraico, ele se preocupa em mostrar ipsis litteris, ponto a ponto, que Jesus cumpriu com todas as peculiaridades que estavam descritas no Antigo Testamento a respeito do Messias. Continuando aqui. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de arruer, torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá sim a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de arruer prosperará em suas mãos. Por esse menino de 33 anos que foi morto, ceifado do mundo, antes de se casar, antes de ter filhos, eu e você estamos aqui hoje. Nós somos os filhos que ele conquistou na cruz do Calvário. Propaganda no outro clube, nós somos os filhos do Calvário. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu servo. Uau! Quem que é o servo do Senhor? Está entendendo? Quando ele fala assim, quem deu ouvidos à voz do seu servo, a palavra do seu servo, aqui nós estamos entendendo que o servo do Senhor é o Messias, é o Mashiach. Olha só. O meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, entre mim e você, entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte. E Paulo fala que ele foi fiel até a morte de cruz, lá na carta aos Filipenses, capítulo 2. E foi contado entre os criminosos. Ele estava numa cruz, havia um criminoso de cada lado. Ele estava ali no meio, como criminoso. Quer dizer, 700 e tantos anos antes, Isaías está descrevendo o que aconteceu com Yeshua. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Fala amém. Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, o Messias. Pastor, me explique. Talvez alguém não entenda. Yeshua é o nome grego, é o nome hebraico. Quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego ele não tem a pronúncia sh que nós temos. Quando você fala para o grego, então Yeshua virou Yeshua. Quando foi traduzido do grego para o latim, todo nome em latim ele tem final com S, todo nome próprio em latim ele tem um final com S. Então o Yeshua virou Jesus,
E também eles não escrevem com Y, eles escrevem o I, né? O som, o Y, no latim é com J. Então virou Jesus, né? Escrito com J. Jesus, mas escrito com J. Quando traduzido para o nosso idioma, eles mantiveram a grafia do nome Jesus em latim, só que a pronúncia virou de Jesus, virou Jesus. Então, Yeshua passa a ser Jesus num processo de transliteração, mas o nome original é Yeshua. Mashiach quer dizer Messias, traduzido no grego, Christus. Então, quando a gente fala Jesus Cristo, a gente está falando Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Amém? Então, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, este é o seu servo cuja voz nós devemos ouvir. É simples assim. Gostou do link? Funciona ou não funciona? Você consegue entender ou não consegue? Fica claro ou não fica? Porque não adianta chegar aqui numa papagaiada danada, uma falastrice danada e não te apontar dentro das Escrituras qual é o caminho. Porque Jesus é a palavra. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu não te conduzir pelo caminho, que é Jesus, que é a palavra de Deus, é papagaiada. Eu posso ser muito eloquente, muito convincente, muito bom na maneira de falar, mas se eu não tiver base bíblica, é papagaiada. Agora vamos continuar em Isaías 50:10, que a gente estava falando e interrompeu para dar toda essa explicação aqui, para você entender quem é, entender na Bíblia, quem é o servo a quem se refere. Então, Isaías 50:10. Aquele que tem caminhado nas trevas sem nenhuma luz, ponha a sua confiança no nome de Yahweh. Tome como arrimo e total apoio o seu Deus. Isso é fé. Entendeu? Opa, começa a entender então escudo da fé. Porque fé é você depositar totalmente no Senhor o arrimo daquilo que você tem, o apoio daquilo que você tem. A fé deve ser a nossa muleta, deve ser aquilo que nos sustenta, aquilo que não nos deixa cair. Mas agora eu quero que você estenda a tua leitura comigo para o verso 11. Mas todos vós que acendeis um fogo, que vos munis de setas incendiárias, opa, acabei de achar aqui a tal da seta inflamada. Só que aqui não está falando de quem tem o escudo da fé, aqui está falando de quem joga a seta, aqui está falando de quem manuseia a seta incendiária. Mas todos vós que acendeis um fogo, que vos munis de setas incendiárias, ide e andai na luz do próprio fogo e das tochas que acendestes. Quer dizer, enquanto para quem tem fé e ouve a voz do Senhor, o estribo, o apoio é o próprio Deus, e a Bíblia fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando você está na palavra, não há trevas, você caminha na luz do Senhor, na luz do conhecimento, do entendimento. Ele brilha, ele ilumina o teu caminho. Agora, quando a pessoa se estriba no próprio conhecimento, na própria capacidade, que ela tem as setas inflamadas, vamos ver o que acontece. Contudo, por minha mão, isso vos há de sobrevir, deitar-vos-ei no meio dos tormentos. Está percebendo a diferença? Você consegue entender a diferença aqui? Ou seja, todo aquele que se deixa levar pelo próprio fogo, pela própria ira, todo aquele que não está fazendo uso do escudo da fé, que nada mais é do que obedecer às palavras de Cristo, confiando em que Ele é quem nos defende, por isso escudo, será deitado em tormentos pelo próprio Deus. Aí eu pergunto, irmãos, aí vem a pergunta que não quer calar: vale a pena viver pelos próprios anseios?
Vale a pena viver dominado por aquilo que te impede? Vale a pena ser aquele que não leva desaforo para casa? Vale a pena ser o valente que resolve tudo pelos próprios impulsos? Vale a pena ter aquela filosofia assim: Deus, cuida dos meus amigos, que dos meus inimigos cuido eu. É isso mesmo? Misericórdia de você, se é isso mesmo. Para a gente encerrar, eu já falei sobre isso aqui numa pregação, então eu não vou pregar de novo sobre o mesmo tema, mas eu vou usar isso aqui para você lembrar. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós. Acabamos de ler isso em Isaías 53. Legando-vos também este exemplo. Opa, se é exemplo, é para ser seguido, é para ser imitado, a fim de que sigais os seus passos, a fim de que nós sigamos os passos dele. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Amém? Se eu for falar mais uma coisa aqui, sou eu falando. O que Deus mandou eu dizer isso aqui. Então eu acredito que essa palavra, ela possa ser fundamentada dentro do teu coração, fazendo com que você repense, com que você reveja tuas condutas, teus impulsos, tuas atitudes. Se você realmente é de Cristo, se você realmente está representando a Ele, se as pessoas reconhecem a Ele nas tuas atitudes, nas tuas escolhas. Eu fico imaginando se eu tivesse agido diferente, quando o meu mecânico chegou lá e falou: ô pastor, tudo bem, o que aconteceu? Qual seria a minha cara diante daquele moço? Eu tinha me apresentado para ele ali como funcionário do Tribunal de Justiça, para que ele visse que eu tinha uma posição confiável, que eu era uma pessoa idônea. Então eu mostrei para ele minha carteira funcional, mostrei para ele: olha, eu sou funcionário do Tribunal de Justiça, você fique tranquilo, eu tenho uma posição fixa, E daí quando o outro chegou e falou: ô pastor, tal, ele me olhou assim, eu falei: filho, eu não falei para você, mas eu sou pastor também, sou um homem de Deus, por isso eu afirmo a você que você não vai sair em prejuízo. E eu acho, como eu já falei, que aquele moço realmente era crente, porque a atitude, o semblante dele mudou naquele momento. Agora, mudaria o meu semblante se eu tivesse agido diferente do que aquilo que eu prego. Pregação não é simplesmente estar aqui diante de vocês, diante de uma câmera, falando como que vocês devem agir. Isso é fácil. Tem um ditado que diz que papo até galinha tem, mas é na atitude, na conduta, no comportamento que nós mostramos quem somos e a quem pertencemos. Amém? Amém. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Pai querido e santo, nesse momento eu dou graças a Ti pela Tua palavra, pelo Teu Espírito que nos move, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo paternal sobre as nossas vidas. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando cada um destes meus irmãos com a Tua graça, com a Tua paz, que o Senhor esteja colocando em cada um desses corações o sentido mais profundo de viver, não simplesmente obedecer, mas de viver as Tuas leis. Obrigado pela experiência que o Senhor me deu essa semana. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, testemunhando isso e fazendo uso dessa experiência para falar de Ti.
Muito obrigado por ser o nosso Deus. Nos dá uma semana na tua presença, nos ensina, nos conduz, nos usa, porque nós somos carentes e dependentes de ti. Que a paz esteja com todos. Shalom Aleichem. Amém. Deus. Dá uma salva de palmas.